Olá, alunos de Direito e Meio Ambiente. Vamos sem enrolação para a aula correspondente ao dia 5 de maio de 2021, cujo tema é o zoneamento ambiental. Nós já temos um texto base, que é um artigo, certo? Esse artigo ele é um artigo coletivo da UNB. E vamos então ao que interessa. Primeiramente, o artigo ele vai trazer uma introdução teórica a respeito do que seja os conceitos que nós já estudamos sobre meio ambiente, a inserção constitucional no meio ambiente, né, através de vários artigos, e o que mais se destaca é o artigo 225, né, da Constituição. E isso a gente já tem domínio. Passando bem ao cerne da nossa aula, que é sobre zoneamento ambiental, o conceito de zoneamento ambiental tem origem, na verdade, nas sociedades que são industrializadas e urbanizadas, né? Porque isso faz com que haja necessidade de estabelecimento de áreas com destinações especiais de proteção. Então, esse texto, na verdade, utiliza essa ideia de áreas especiais para proteção, né? E dentro desse contexto de sociedades que são industrializadas e bem urbanizadas. Na verdade, também, essa conceituação é bem urbanística e tende a regular o uso da propriedade, as propriedades em geral, né? Públicas e privadas, do solo, dos edifícios, em áreas homogêneas, no interesse do bem-estar da população, tá? Não existe uma definição normativa para zoneamento ambiental. Então, se vocês procurarem na própria Constituição, em alguma legislação federal, ordinária, especial, vocês não vão achar, né? Código Florestal, Lei 9.605 não traz nada disso, nem aquela lei de 81. Na verdade, é algo que, de fato, né? Até a lei de 81, a lei 6.938, fala de uma política nacional de meio ambiente, que é utilizada até hoje, né? Porque foi acoplada pela Constituição, mesmo sendo lá de 81, porque ela tinha essa congruência, né, com esse interesse de proteção ao meio ambiente, mas não traz essa definição legal, tá? Mas essa política nacional de meio ambiente, instaurada nos setores administrativos federativos, é que vai determinar quais são essas áreas, esses zoneamentos, tá? A questão do zoneamento ambiental, só complementando aqui algo que de certa forma já foi dito, tá? Ela é contemporânea à ideia de urbanismo e de planos diretores das cidades, de organização urbanísticas, tá? Para que houvesse a preservação de algumas áreas de importância de que se mantivessem da forma natural, tá? A ideia que a nação que começou a programar esse tipo de coisa, até mesmo por causa da Revolução Industrial, é a Inglaterra, ok? Bem, e só para quem tem curiosidade, né? A cidade que tomou primeiro essa iniciativa aí na Inglaterra, não podia ser diferente, é Manchester, né? Manchester é conhecida como o berço da industrialização em conjunto no mundo, certo? Bem, a gente tem também um zoneamento além do urbanismo, tá? No direito brasileiro, principalmente após a Constituição de 88, ultrapassou-se o conceito puramente urbanístico de zoneamento. De fato, para o direito brasileiro, o zoneamento abrange as áreas determinadas pelos entes federativos e pode se prolongar em direção a atividades de múltipla natureza. O que é direção a atividades de múltipla natureza? São aquelas áreas que têm diversos biomas diferentes, né? Você tem uma área, às vezes ela é uma área limítrofe que você encontra ali focos, por exemplo, de cerrado e de mata atlântica. Aqui em Minas é comum
né? Quer dizer, considerando o desmatamento que já houve, tá? E vale considerar que, seguindo a tendência de diversos países aí, as primeiras normas brasileiras destinadas a estabelecer regras de zoneamento tiveram origem, tá? Ainda na década de 60, como a lei 5.027 de 66, que na verdade ela não falava de meio ambiente propriamente dito, mas falava da questão da proteção da saúde coletiva, tá? Bem, na verdade, saúde pública, saúde coletiva, eles usavam essas determinações mais genéricas, tá? Essa divisão ela foi feita com o objetivo de estabelecer e racionalizar as atividades de saúde pública e coletiva e de atendimento à comunidade. Na verdade, né, isso foi determinado como forma de metas, ou seja, cada área que era destinada a ter essa ideia de código sanitário, de saúde coletiva de um determinado lugar, estipulava para os proprietários, para aqueles, né, para os governantes, autoridades competentes, espécie de metas para que se alcançasse determinada preservação. Ah, a sua meta é preservar 50%, tipo isso, né? Atualmente, nós vamos falar agora, né, das coisas mais atuais. Vamos ver como que funcionam as normas gerais de zoneamento ambiental na Constituição e no Brasil. Como eu disse, não há uma definição para isso, mas há algumas diretrizes, né? São diretrizes amplas. Na verdade, são todas decorrentes da capacidade estatal de intervenção, né? E na fixação dos contornos jurídicos dos direitos, tá? O artigo 21, inciso 9 da Constituição Federal, fornece uma primeira referência do poder e dever da União em relação ao zoneamento. A União pode, conforme a lei, né, e conforme também outra lei, o artigo 43 da mesma Constituição, da nossa Constituição de 88, articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o desenvolvimento e a redução das desigualdades. Mas por que desigualdade entra nisso? Quando eu iniciei o estudo de Direito e Meio Ambiente com vocês, eu disse que essa questão de desigualdade, de problemas sociais, ela é totalmente imbricada na questão ambiental. Onde há muita desigualdade, onde há muitas diferenças sociais, ali há um foco muito profundo de vilipêndio ao meio ambiente, tá? Além disso, os estados, por força do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, poderão, mediante lei complementar deles, né, de cada estado, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização e planejamento e execução dessas funções públicas de preservação e de busca por dirimir ou pelo menos diminuir as desigualdades, tá? Passando agora para a parte em que falamos do zoneamento ambiental meramente urbano, vamos entender a zona de uso industrial, tá? Que é o tópico aí 3.4.1. As zonas industriais podem surgir de maneira espontânea, né? Uma empresa se interessa, instala lá, seguindo as normas e tudo mais, né? Se interessa, acaba acontecendo porque aquele ambiente, aquele lugar ali fornece as condições necessárias para aquela indústria se desenvolver e produzir, né? Ou pode se formar através de indução do poder público. Foi o que aconteceu com a Fiat, né? O município de Betim ofereceu condições favoráveis à Fiat e a Fiat se instalou lá. Só dando um exemplo para vocês. As zonas industriais, né? Vale comentar que esse zoneamento advindo das zonas industriais tem origem na delimitação de espaços territoriais capazes de criar um mínimo de harmonia entre essas indústrias e a natureza ao redor, né?
e, obviamente, com a população que é residente ali também nos arredores, tá? Mesmo porque, se a gente for pensar em indústria, principalmente as indústrias mais pesadas, a partir do momento que ela se instala numa determinada região, a tendência, pela força econômica, pela força de produção, é que ela domine todo o cenário urbano e imponha seus próprios padrões, né? De construção, de andamento econômico da região. Eu acho que quem é de Pedro Leopoldo tem bons exemplos disso, né? Por causa das indústrias de cimento e tudo mais, tá? Bem, as categorias básicas de zonas de uso industrial são definidas pela legislação, que são o seguinte: zona de uso estritamente industrial, zona de uso predominantemente industrial, zonas de uso diversificado, são essas. Zona de uso estritamente industrial, zona de uso predominantemente industrial e zonas de uso diversificado. Além disso, as zonas industriais, independentemente dessas categorias mencionadas, podem ser classificadas também, né, independente dessas que eu mencionei, como não saturadas, em vias de saturação e saturadas. Ou seja, a questão da preservação ela vai sendo classificada de acordo com isso. Não saturada? Beleza, tem muita coisa ainda, tá preservadinho e tal. Em vias de saturação, é que já começou um processo de uma certa devastação. E saturadas é que já tomou tudo que tinha que tomar, tá? Dentro dessa ideia, a zona de uso estritamente industrial vai caminhar por uma ideia que são aquelas áreas que se destinam à localização de estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos, gasosos, ruídos, vibrações, radiações, etc. e tal, possam causar diversos perigos à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações ao redor, mesmo depois da aplicação do método adequado de controle e tratamento desses resíduos, tá? Vale comentar que essas zonas de uso estritamente industrial deverão estar localizadas em áreas que são dotadas de diversas características, tais como elevada capacidade de assimilação de elementos e proteção ambiental, respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do solo, ou seja, há uma preocupação na preservação do uso do solo. B, favoreçam a instalação de infraestrutura e serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança. Tem que ser uma região em que tenha segurança para a produção dessa indústria. Mantenha o seu entorno anéis verdes de isolamento capazes de proteger as zonas que circundam essas áreas, tá? Contra possíveis efeitos residuais. Bem, enfim, um exemplo, eu não sei se alguém já foi por Sete Lagoas, para Sete Lagoas ali pela 040. Antes de chegar na entrada, tem uma siderúrgica que em volta eles plantaram muitos eucaliptos, fizeram uma certa preservação, um reflorestamento lá meio mequetrefe, exatamente porque é uma área ali estritamente industrial, tá? As zonas de uso predominantemente industrial, tá? São destinadas principalmente à instalação de indústrias cujos processos submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de afluentes não causam incômodos sensíveis a demais atividades urbanas e nem perturbam o repouso noturno das populações. Ou seja, nesse caso do uso predominantemente industrial, ela não precisa ficar isolada e nem circulada, né? De áreas verdes nem nada, porque ela trabalha de uma forma que ela não atrapalha a vida dos demais e nem a vida natural, vamos assim dizer, né? Elas têm que ser instaladas em áreas que têm capacidade de dotação de uma infraestrutura adequada e serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança. Isso aí todas têm, tá? E por fim nós temos, pra gente ver aqui um pouquinho, tá? A zona de uso diversificado. É mais light ainda, né? É uma zona destinada à localização de estabelecimentos industriais
cujo processo produtivo seja complementar das atividades do meio urbano, ou às vezes rural, em que se situem, com ela se compatibiliza independente do uso de métodos especiais de controle de poluição, não ocasionando em qualquer caso inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas. São aquelas indústrias que podem se instalar em áreas que, na verdade, elas vão interagir muito mais com a natureza. Por exemplo, indústria de telha, de tijolo, né, que utiliza barro, cerâmica, essas coisas, só que em larga escala, né? Então, o exemplo que a gente dá é bem isso aí. A gente tem também a questão, a gente falou muito da questão urbana, mas a gente tem o zoneamento agrícola também, que é a transposição para a área rural, né, de uma atividade agrícola de larga escala, né? Na atualidade, tal zoneamento tem luz própria e não está mais submetido às questões de zoneamento urbano. Então, ela já tem uma normatização própria dela, não está submetida à normatização do zoneamento urbano, tá? Há uma lei, que é a Lei 8171, isso, 8171 de 91, né? O artigo 19, inciso 3 dessa lei dispõe que a atribuição do poder público realizar zoneamento agroecológico que permitam estabelecer critérios para disciplinamento e ordenamento da ocupação espacial, tá? Pelas diversas atividades produtivas. Dentro dessa ideia do zoneamento agrícola, tá? Nós temos como finalidade regiões críticas, né? A trabalhar regiões críticas que estão exigindo a reforma agrária, com progressiva eliminação dos minifúndios e dos latifúndios, ou seja, são áreas que estão improdutivas e que devem se destinar, segundo a Constituição, à reforma agrária. Bem, finalidade também, trabalhar em regiões em estágios mais avançados de desenvolvimento social e econômico em que não ocorram tensões nas estruturas demográficas e agrárias, ou seja, são áreas que têm maior equilíbrio. Você não tem aquela área que é totalmente deserta e improdutiva e você também não tem aquela aglomeração, né? E tudo. Trabalhar em regiões economicamente ocupadas e que predomina a economia de subsistência e cujos lavradores pecuaristas careçam de assistência adequada. Ou seja, são aqueles pequeniníssimos, mini produtores que precisam desenvolver as suas atividades, né? Eu acho que isso é a primeira aqui da reforma agrária, e essa questão da assistência adequada aos pequenos produtores, né, de subsistência, são as finalidades mais importantes do zoneamento urbano, tá? Há uma menção aqui no artigo sobre o Estatuto da Terra, isso é bem discutido, né? Quem lembra de direito administrativo é lembrar da questão da função social da propriedade e tudo mais, né? Bem, existe também algumas considerações a respeito do zoneamento costeiro, que é uma preocupação muito interessante, principalmente num país que tem um litoral imenso como o nosso, né? Inclusive isso está constante na Constituição, no artigo 225, parágrafo 4º. E vale lembrar, dentro dessa questão costeira, que a maior parte da população brasileira está assentada ao longo do litoral, né? As capitais, antigamente as capitais todas eram costeiras, né? Antes da inauguração de Brasília, né? Sim, em todo lugar do mundo que tem costa, né, que todo país do mundo que tem litoral, há uma concentração da população ali no litoral, por razões diversas, não vou discutir aqui, mas que, vamos dizer, é uma tendência de ser humano, até mesmo por razões de mobilidade, de como chegaram lá, né, como os portugueses chegaram aqui, e por aí vai, né? Nós vamos ter uma lei de 88 que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que tem por objetivo o cumprimento exatamente dessa Política Nacional de Meio Ambiente, para estabelecer regulamentação e diretrizes para a ocupação, né, das costas, que são áreas de meio ambiente muito sensíveis, né? Muito sensíveis. Lembram quando houve um esparrame de óleo aí, o prejuízo que foi? Acho que tem uns 2 anos, alguma coisa assim. E a preocupação, obviamente, com os recursos naturais renováveis e não renováveis advindos do mar, tá? Então, essa lei
de 88, deixa eu só pegar o número dela, que minha cabeça também não é tão computador não, é a Lei 7.661 de 1988, né? Na verdade, a preocupação dela foi criar um sistema espacial de licenciamento para as atividades que impliquem alteração das características das zonas costeiras, né? Devendo elas, antes de serem instauradas, antes de ser instaurada qualquer construção, qualquer estabelecimento produtivo, não, deve ser submetida a um estudo de impacto ambiental, certo? Bem, então basicamente é isso, tá? Vocês têm material escrito aqui, é só passando algumas ideias básicas para vocês. Eu gostei da forma como o texto foi escrito, de uma forma simples e tudo, e eu não costumo cobrar essas decorebas em prova de direito e meio ambiente, não, né? Eu gosto só de privilegiar a ideia do entendimento da importância da gente ter essa regulamentação e essa preocupação, tá? Então é isso, muito obrigada, desculpa aí qualquer coisa para não ficar diferente, mas vida longa e próspera.